Ao tratarmos do contrato analítico, estamos diante de um dos instrumentos centrais da clínica psicanalítica, ainda que muitas vezes ele seja compreendido apenas em seu aspecto prático ou administrativo. O contrato não é um detalhe externo ao tratamento, nem um simples acordo burocrático. Ele participa da própria estrutura da situação analítica e sustenta, desde o início, as condições de possibilidade do trabalho com o inconsciente. Quando Freud escreve sobre o início do tratamento, 1913, ele deixa claro que a análise não começa apenas quando o paciente fala, mas quando certas condições são estabelecidas e sustentadas. Entre essas condições estão a regularidade, a constância, o enquadre temporal e o compromisso com a regra fundamental. O contrato analítico se inscreve exatamente nesse ponto. Ele organiza o campo no qual a associação livre poderá ocorrer e no qual a transferência poderá se desenvolver. A palavra contrato pode ser compreendida em dois níveis. Há, evidentemente, um plano manifesto, no qual se definem aspectos como frequência das sessões, horários, honorários, forma de pagamento, política de faltas e períodos de interrupção, como férias. Esses elementos não são acessórios. Freud sempre insistiu que a regularidade do tratamento é condição para que o processo analítico produza efeitos. A quebra constante do enquadre fragiliza o trabalho, favorece resistências e compromete a transferência. Mas há também um plano latente do contrato analítico, que não se reduz às cláusulas explícitas. Trata-se de um acordo implícito sobre a posição que cada um ocupará na análise. O analista se compromete a sustentar a escuta, a atenção flutuante e a abstinência técnica. O analisando se compromete a falar, a se implicar no processo e a respeitar o enquadre que possibilita o trabalho. Esse pacto silencioso é tão importante quanto os termos formais, pois é nele que se inscreve a ética da psicanálise. A entrevista inicial, que antecede a formalização do contrato, não tem apenas uma função avaliativa. Freud já apontava que esse tempo preliminar permite instalar uma atmosfera de trabalho e oferecer ao paciente uma primeira experiência do dispositivo analítico. É nesse momento que se apresentam as regras do tratamento, não como imposições autoritárias, mas como condições necessárias para que a análise possa acontecer. O contrato começa a se formar aí, antes mesmo de ser explicitado. A definição de papéis é um ponto essencial. O analista não é um conselheiro, nem um amigo, nem um técnico que promete soluções rápidas. O analisando não é um consumidor que adquire um serviço sob demanda. O contrato analítico delimita essas posições e protege o tratamento de deslizes que poderiam transformá-lo em outra coisa. Freud foi rigoroso ao afirmar que a análise exige uma ética própria, distinta das relações sociais ordinárias. Questões como pagamento e faltas também têm uma dimensão inconsciente importante. O dinheiro na clínica freudiana nunca é neutro. Ele participa da economia libidinal do tratamento e se articula com temas como perda, dívida, valor e compromisso. Da mesma forma, a ausência não avisada, a quebra recorrente de horários ou a tentativa de renegociar constantemente o enquadre podem funcionar como formações de resistência. O contrato permite que esses movimentos sejam localizados e trabalhados, em vez de simplesmente tolerados ou moralizados. Quando se estabelece, por exemplo, a necessidade de aviso prévio em caso de falta, não se trata apenas de proteger o tempo do analista. Trata-se de sustentar a continuidade do tratamento e de responsabilizar o analisando por sua presença ou ausência. Freud já advertia que a análise exige esforço psíquico e compromisso, e que não pode avançar quando tudo é deixado à deriva. O contrato analítico, portanto, não é externo à clínica. Ele faz parte da técnica e do manejo. Ele cria um campo estável o suficiente para que o inconsciente possa se manifestar, mas também firme o bastante para não se dissolver diante das resistências. Ao ser bem estabelecido, ele oferece segurança ao analisando e clareza ao analista, sem engessar o processo, mas sustentando-o. Este tema não se esgota aqui. Ele atravessa toda a prática clínica e se atualiza continuamente ao longo do tratamento, sempre em articulação com a transferência, a resistência e o manejo técnico.
Pensar o contrato analítico é pensar, em última instância, as condições éticas e estruturais da experiência psicanalítica. Esta aula é parte de um percurso que não se faz com pressa nem com respostas prontas. A psicanálise se constrói no tempo, no contato com o texto, com o pensamento e, sobretudo, com a escuta. O que foi apresentado aqui não se esgota neste encontro. Ele serve como ponto de apoio para que novas perguntas possam surgir e para que o pensamento continue se aprofundando. A psicanálise não se oferece como um manual, ela se sustenta como uma experiência.